Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é dia de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e como sempre a gente tenta trazer a macroeconomia voltada para os investimentos para a gente conseguir ganhar dinheiro em bolsa. Semana passada a gente acabou falando sobre o quebra-cabeça inicial do presidente Lula, em que ele vai precisar arrumar espaço dentro do orçamento para ele conseguir fazer as promessas de campanha dele. E hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou aproveitar para trazer aqui o projeto de lei orçamentária anual, que é o PLOA. Claro que ainda foi feito pela equipe do Bolsonaro, mas ele ainda não foi aprovado, então está sendo discutidas algumas alterações, pelo menos pequenas, mas que podem ter grande impacto nesse projeto de lei orçamentária, e aí a gente vai explicar um pouquinho mais como funciona isso. E por que que isso é importante? Porque se você tiver um projeto de lei que não consegue ser seguido, que a gente não consiga seguir as metas que estão aqui, o risco Brasil sobe, e aí vocês vão entender no vídeo de hoje o que que acontece quando o risco Brasil sobe. Queria aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem também, ativem o sininho ali porque é importante para a gente, e como vocês já sabem, a gente começa depois da vinheta. Bom, gente, vamos aproveitar já para passar aqui, que hoje o vídeo pode acabar sendo um pouco longo, né? Isso aqui é um projeto de lei que são 52 páginas, a gente não vai passar em todas elas, mas é o projeto de lei orçamentária e o governo faz um PDF muito fácil de se entender, que é o Orçamento Cidadão. Se você digitar no Google Orçamento Cidadão, você vai conseguir ver não só esse, como também, por exemplo, isso aqui que foi o de 2022, por exemplo, né? Porque tem algumas leis que definem que a despesa do próximo ano tem que ser a desse ano mais a inflação. Então eu acabei pegando o de 2022 também para dar uma olhada em algumas coisas. Então, vamos lá. O que que é o orçamento primeiro, né? O orçamento é quando você define quais vão ser as despesas para o próximo ano. E quando você define quais vão ser as despesas para o próximo ano, você tem que estar baseado em receitas que você vai ter. Só que são receitas projetadas, são receitas que você vai ter. Nem o governo, nem a melhor cabeça do governo sabe qual vai ser a arrecadação do governo em 2023. Porque se a economia crescer, o PIB crescer, o mundo ficar tranquilo, a arrecadação deve ser maior, porque aí você tem mais pessoas consumindo, você tem menos desemprego e etc. Se você tiver uma situação de retração econômica, você acaba tendo uma redução da arrecadação, e aí talvez essas despesas teriam que ser revistas. Por causa disso, existe o orçamento, que ele tem que ser aprovado até o final do ano, e além disso, você tem revisões bimestrais desse orçamento. Então a gente vai dar uma olhada aqui como funciona esse orçamento. E aí aqui a gente vê, né, o que é o orçamento público e já os primeiros números, mais ou menos. Então a gente vê aqui que o total do projeto de lei de orçamento anual para 2023 é 5,17 trilhões de reais. É isso aí, vocês não leram errado não, é trilhões mesmo. Uma coisa que é interessante da gente observar é o seguinte: se você pegar o PIB do Brasil, né, desse ano, ele não chega a 10 trilhões. Talvez ano que vem o Brasil passe de 10 trilhões. Se a gente imaginar que vão ser 10 trilhões, a gente estaria falando de um total necessário para despesas ano que vem, alguma coisa em torno de 51 a 52% do PIB. E a gente sabe que por mais imposto que a gente paga, a carga tributária do Brasil, eu poderia dizer até que ainda não é 51 a 52% do PIB. Por que que eu falo isso? Porque nos últimos 80 anos, desde a época do Vargas, essa carga tributária vem aumentando. Então é passível a gente pensar que talvez nossos netos ou bisnetos vão ver uma carga dessa tributária. Lá no século XVIII era impossível pensar uma carga tributária de 20%, né, que era chamada inclusive de derrama, que foi instituída pelo Marquês de Pombal. Hoje em dia a gente paga 30 e poucos por cento e acha normal isso. Então, o que eu preciso dizer é que essa carga tributária aqui, né, hoje é menor do que isso. Então, quer dizer, daqui a gente já tira que existe dívida aqui no meio. Tá? E desse total, a gente tem 143 bilhões que são investimentos de estatais,
principalmente aqui é Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil. 1,44 trilhão para a Seguridade Social. Importante lembrar que dentro da Seguridade Social não está só a Previdência, está também a parte de saúde. E 3,59 trilhões para as demais políticas públicas, e a gente vai começar a entender um pouco mais isso. Eu acho que o processo orçamentário, eu acho que a gente pode passar, porque eu estou mais preocupado com as regras e os valores, tá? Então, regras fiscais. Tá? A gente tem algumas regras que esse orçamento precisa cumprir, pelo menos até esse ano ainda existem essas regras. Meta de resultado primário. Tá? E aí aqui tem uma coisa que é interessante. Muitas pessoas sempre tem nos comentários gente que fala mal de mim porque eu comparo o orçamento de um país, por exemplo, com um orçamento doméstico. Tá? Esse tipo de comparação eu tiro inclusive do próprio governo. Se você olhar aqui, ó, o resultado primário hipotético de uma família seria o que sobra da renda familiar depois de pagar todas as despesas do dia a dia, mas antes de pagar as prestações de financiamento e os juros do cheque especial do cartão de crédito. Eu entendo que algumas pessoas tenham um conhecimento mais técnico e percebam que existem diferenças e percebam que não é exatamente a mesma coisa, só que aqui eu estou falando para o grande público. Isso aqui não é um curso de orçamento, isso aqui é para que as pessoas consigam entender. Então a gente tenta trazer para um vocabulário um pouco mais, né, dentro da normalidade das pessoas de forma geral, e acaba dando exemplos que as pessoas possam estar dentro. Então evitem comentários chatos dizendo que não é exatamente igual da família, porque eu sei que não é exatamente da família, mas a gente faz isso para que o público que esteja do outro lado consiga entender. Então são 3 regras que passam aqui no orçamento. Tá? A primeira, o resultado primário, que existe uma meta desse resultado primário. Tá? O que acontece nas finanças públicas? O resultado primário vai ser aquela coisa assim, receita primária, ou seja, receita que vem de impostos, contribuição, as taxas, não é receita de dívida. Menos despesa primária, quer dizer, as despesas que não têm a ver com dívida também. Então você faz um menos o outro e você tem uma meta. Essa meta precisa ser batida. A meta para 2023 desse projeto de lei estipula um déficit primário de 65,9 bilhões, ou seja, as despesas primárias podem ser superiores às receitas em 65,9 bilhões. Se a gente tem despesas primárias maiores do que a arrecadação primária, isso significa que você vai ter mais receita financeira, ou seja, você vai ter dívida custeando as despesas financeiras, tá? Uma coisa precisa contrabalançar a outra. Outra regra que existe no orçamento público é a regra de ouro, né? Então, nas finanças públicas, a regra de ouro, ela veda a realização de operações de crédito, ou seja, empréstimos que excedam o montante dos investimentos, com algumas exceções. Tá? E o atual cenário de restrição fiscal leva a um volume maior de empréstimo em relação aos investimentos em 89 bilhões da PLOA. Tá? Então a grande questão é a seguinte: você não pode tomar um empréstimo, por exemplo, você não pode tomar uma dívida para pagar salário de servidor. Numa casa, por exemplo, você não poderia pegar um empréstimo para pagar a conta de luz ou a mensalidade dos filhos na escola ou mesmo o plano de saúde. Em compensação, se você quisesse, por exemplo, comprar um carro para trabalhar de Uber, você poderia tomar um empréstimo para isso, porque aí é investimento, não é gasto do dia a dia. Então, os gastos correntes, eles não podem tomar empréstimo. Enquanto isso, os gastos de investimentos podem tomar esse empréstimo, isso que fala a regra de ouro. Mas tem um limite, né? Então esse limite aqui é 89,2 bilhões. E por fim, o tal do teto de gastos, né, que foi aquela política estipulada lá pelo Michel Temer para que consiga
trazer o Brasil para um superávit primário. A expectativa era que fosse em 2020 e 2021, como teve o Covid, a gente vê que nem para o projeto de lei orçamentária de 2023 o Brasil chega no superávit. É importante mencionar que esse ano o Brasil talvez tenha superávit primário. Mas por quê? Porque você teve ainda minério de ferro lá a $150, teve petróleo por muito tempo a 130, 140 dólares. Então a arrecadação do Brasil foi muito grande. Além disso, você teve muitos impostos que não foram pagos por causa de leis, regras específicas que deixaram pagar depois esses tributos. E aí esse ano acabou tendo uma arrecadação acima do normal, sempre subindo acima da inflação e do crescimento da economia. Mas isso não deve se repetir no outro ano. Então pode ser que a gente tenha um superávit primário pontual para depois voltar para o déficit primário, que vai ser aquilo que se espera no que vem. Então essa regra do teto de gastos, ela diz o seguinte, que o conjunto das despesas primárias de um ano, elas só podem crescer a inflação no ano seguinte, tá? Então, no ano passado, e aqui é despesa primária, mas essa era a despesa primária projetada, não necessariamente a que foi aprovada, era de 2 trilhões de reais. Tá? Então vocês vão ver que esse ano você tem despesa primária que vai ser mais ou menos esse 2 trilhões mais a inflação do período. Inclusive, para você projetar as receitas que o governo vai ter, você precisa de algumas premissas. E aqui a gente tem inflação acumulada do IPCA. Ó. O governo está esperando IPCA de 4,5% e um crescimento do PIB para o ano que vem de 2,5%. Isso é algo que é complicado. Por quê? Porque o mercado todo está esperando um crescimento de 0,6, 0,7. O que acontece quando você projeta um PIB muito alto? Você projeta receitas muito altas. E se isso não acontecer, essas receitas, aí você tem até uma parte do orçamento que tem contingenciamento, mas você vai precisar talvez rever algumas das despesas naqueles relatórios bimestrais, caso isso não aconteça. Tá? A taxa de câmbio R$ 5,12, taxa de juros acumulada 12,49, eu acho que é uma boa média entre o 3,75 atual e o que o mercado espera em 11 no final do ano que vem. Tá? E o salário mínimo 1.302, esse aqui é um dos pontos que o Lula pretende mudar para 1.320, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, ano passado também tiveram aqui algumas metas, né, ou algumas premissas, projeções, vamos dizer assim. Eles projetaram para esse ano uma inflação de 3,5%, muito maior que veio. O crescimento do PIB 2,5% até deve bater. Câmbio de 5,15 também está dentro mais ou menos da média do que aconteceu do ano. Taxa de juros 6,63, tremenda bola fora. E o salário mínimo, que era de 1.169 que eles projetavam, acabou sendo 1.200, né? 1.200 e pouco. Eu acho que é isso que está o salário mínimo hoje. Então, para vocês verem como mesmo essas projeções acabam tendo alguns problemas. Tá? Então, a gente já entendeu que o orçamento é dividido em receita primária, despesa primária, receita financeira, despesa financeira. Essas dívidas aqui vão contrabalançar a parte primária, que é a parte da arrecadação em si, e aí a gente tem regras para que o governo não gaste indefinidamente. Eu acho que isso ficou bastante claro até agora. Aí a gente passa para as despesas primárias, que é aquilo que o governo vai gastar. E aqui é o grande problema do Brasil, e é o que a gente mostrou que era o quebra-cabeça do Lula na semana passada. Né? As despesas obrigatórias hoje do Brasil são 2,21 trilhões. As discricionárias, que são aquelas que dependem de escolhas do governo entre as prioridades da população, dá 98 bilhões. Uns 20 bilhões dessas despesas discricionárias aqui, o próprio questão da Câmara lá, o presidente da Câmara é que consegue determinar de acordo com emendas parlamentares. Então é menos ainda do que isso. Tá? As obrigatórias 2,21 trilhões, a gente está falando principalmente de pessoal, encargos sociais, benefícios da Previdência e coisas do gênero. Tá? Então, a gente tem do outro lado as receitas primárias. Então, se você tem despesa de 2,31, né, somando esses dois aqui, a gente tem receita de 2,26 trilhões, por isso que vai dar aquele déficit primário lá de 60 e poucos bilhões, mais ou menos. E dentre a receita primária,
a gente tem as receitas de impostos e contribuições, receitas do regime geral de previdência, além de outras receitas aqui, que aí a gente inclui pagamento de royalties, por exemplo, que aumentou muito, dividendos de empresas públicas, que isso também aumentou muito esse ano, assim como as taxas pela prestação de serviço público e pelo poder de polícia. Enfim, o que a gente tem aqui na receita primária, né? A gente tem que o imposto sobre a renda, ó, 30%, né? Então a gente vê como é importante o imposto de renda no Brasil. Receitas do regime de previdência 26,36 e o tal do INSS aqui, ó, 11,35 são os principais. Se a gente considerar aqui que imposto sobre a renda, né, tem a pessoa jurídica também, é algo que é cobrado sobre o lucro. E aqui a gente tem contribuição social sobre o lucro líquido, 6,49. Então a gente vê a quantidade de impostos aqui e como isso gera receita para o governo. E além disso, aqui também exploração de recursos naturais, 5,55% está em outras receitas, por exemplo, assim como esse demais aqui. Então está crescendo bastante esse outras aqui nesse último período. E na outra ponta a gente tem a parte financeira, que é a parte que eu mais gosto de olhar. Por quê? Porque a receita financeira, ela parte de duas premissas. Tá? A gente tem a rolagem da dívida, tá? Propriamente dita, e a gente tem os juros que o governo recebe. Né? Então o governo também tem seus investimentos, ele recebe alguns juros por causa disso também. E aqui, olha só que interessante, né? O governo, ele deve ter uma receita financeira de 2,77 trilhões. Só que 87,5% decorrem de refinanciamento ou rolagem da dívida, né? Então a gente está falando aqui de um valor de 2,4 trilhões, mais ou menos, que o governo vai precisar rolar ano que vem. Então, quer dizer, o governo ele precisa do mercado. É isso que precisa ficar claro para vocês. Quer dizer, o cara não pode chegar e pegar uma caneta lá e pensar que é um cheque em branco que ele tem, por exemplo. Por quê? Porque o que o Lula quer? Ele quer conseguir ter dinheiro para conseguir pagar o Auxílio Brasil, para conseguir melhorar Minha Casa Minha Vida, para colocar pessoas mais humildes, por exemplo, na faculdade, com FIES, com ProUni, talvez, enfim. Você precisa de dinheiro para fazer tudo isso. E de onde vem esse dinheiro? Né? Do financiamento. E esse financiamento vem de dívida que o Brasil emite. O que acontece se o risco Brasil subir, por exemplo, e a taxa de juro futura subir para 15%, hoje é 12%, vamos botar aí. Né? Você vai ter essa rolagem de dívida de 2,4 trilhões, vai aumentar 3% o valor dela, o serviço da dívida. Então, quer dizer, ele vai pegar 72 bilhões que ele poderia estar alocando nessas classes, nessas áreas, ele vai estar jogando no lixo para pagar juros. Ah, mas e se ele não pagar juro? Aí a taxa vai a 100, por exemplo. E aí o real perde completamente o valor. E aí ele não consegue fazer nada, fica todo mundo pobre. Entendeu? Então, esse é o grande ponto. Lá no governo, eles sabem que eles dependem do mercado também. Então é importante que o risco Brasil não fique tão grande. Porque o Brasil tem 2,4 trilhões, mais ou menos, de dívida para rolar. Inclusive, a gente tem aqui as despesas primárias, principalmente Previdência Social, esses encargos especiais, principalmente a transferência para estados e municípios, né, que o governo recebe parte dos recursos e aí ele tem que transferir para estados e municípios. E aqui a despesa financeira, 2,72 trilhões, mostrando, né, 71% é refinanciamento da dívida, 19% é o serviço da dívida, ou seja, juros. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Agora eu vou passar aqui bem rapidinho, tá? Em algumas partes que vão receber dinheiro do orçamento, só para a gente ter uma ideia, cada um dos setores do orçamento, quanto cada um vai receber. Tá? Então vamos lá, bem rápido, tá? Administração, 26,98 bilhões. Isso aqui é manutenção dos órgãos do governo federal, por exemplo. Tá? Agricultura, 28,9 bilhões, por exemplo. Tá?
E tem muita coisa aqui que é subvenção, financiamento ao agronegócio, café, subvenção econômica. Muita coisa aqui é subvenção, na verdade não é um pagamento em si. Você abre mão de receber, muitas das coisas aqui. Assistência social, 193 bilhões. Esse aqui é uma das partes do orçamento que tem ficado cada vez mais importante nos últimos anos. Você vê que 98% das despesas são obrigatórias. O que é isso aqui? Programa Auxílio Brasil, assistência social à pessoa com deficiência, benefício de prestação continuada a pessoas idosas e coisas do gênero. Então, o que o Lula quer? Ele quer tentar passar isso aqui, 193, para uns 300, por exemplo, para uns 250. Tem gente no mercado que já está projetando aqui 500 bilhões. E aí o que acontece quando vier um 250, um 280 ou um 300? Todo mundo fala assim, ufa, e aí a bolsa sobe. Vocês viram que nos últimos anos o orçamento deu problema? No passado foi com aquela PEC dos precatórios. E aí o que aconteceu depois? Em janeiro a bolsa disparou. Os fundos imobiliários ainda subiram antes, subiram em dezembro, por exemplo. Né? Por quê? Porque o mercado fala assim, ufa, resolveu o orçamento, a gente já consegue projetar. Algo muito similar deve acontecer. Então, muito olho aqui na parte da assistência social, que vai ser importante. Ciência e tecnologia, ó, quase nada, 9,51 bilhões, mas a maioria das despesas são discricionárias. Tá? A gente tem comércio e serviço, ó, quase nada também, 4 bilhões. Você vai ver que a maioria é quase nada. Ó, comunicações, 3 bilhões. Cultura, 1,13 bilhão. Né? Principalmente aqui entra a questão de Lei Rouanet. Né, ó, modo a viabilizar a produção brasileira, serão direcionados 385 milhões, é o fomento ao desenvolvimento articulado, então 385 milhões, a defesa nacional 87 bilhões, aqui tem alguma coisa de investimento também, mas você vê que tem muita coisa que é obrigatória, que é a administração geral, manutenção de marinha, exército, aeronáutica e muitas outras coisas. Desporto e lazer está cada vez menor, tá, nos orçamentos, e principalmente é Bolsa Atleta e coisas do gênero. Direito da cidadania, 954 milhões. E eu quero passar para cá, para os importantes, né? Educação, 130 bilhões. E você vê que tem aqui ó, uns 20 bilhões de discricionárias em educação. Vocês vão ver que muita coisa é transferência aqui, ó, é Fundeb principalmente, coisas do gênero. Fundeb é transferência para educação básica, é isso mesmo. Tá? A gente vai ter aqui também, ó, energia, eu tô passando rápido, essencial à justiça, gestão ambiental, indústria também é pequena, judiciária, a maioria delas é obrigatório, e a gente vê aqui, ó, né, o pessoal fala assim, os juízes têm que reduzir o salário deles, não sei o quê. O judiciário gasta 45 bilhões. Vocês vão ver que é menos do que o déficit primário do Brasil. Então, mesmo que todos recebessem zero, ou que não existisse nenhum desses gastos, não seria suficiente para cobrir ali a despesa, por exemplo. Legislativa, 10,51 bilhões, que aí está falando de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Organização agrária 1,64, uma coisa que é importante, né? Se juntar judiciário mais legislativo, ainda não dá os 65 bilhões do déficit também. Tá? Então tomem cuidado quando vocês coloquem, esses caras são safados, eles deveriam baixar o salário deles. A economia viria, eu acho que é importante, mas não seria suficiente para resolver o problema de déficit que existe no Brasil. Tá? Previdência Social, aqui sim é um número muito grande, 956 bilhões, mas o principal é o 3 trilhões do serviço de dívida. E aqui tem 131 bilhões ainda de saúde, e aí a gente tem a maior parte delas em obrigatórias aqui também, e aí a gente tem aqui os valores, né, de cada uma delas. Segurança Pública com 13 bilhões, trabalho aqui com 94 bilhões, aqui é principalmente seguro-desemprego e abono salarial, e eu estou querendo achar a parte dos 3 trilhões aqui do financeiro. E aqui, gente, aqui é o principal, né? Porque eu deixei para o final, que são encargos especiais. 3,15 trilhões de dívida, sendo que a maioria delas é financeiro.
porque é pagamento da própria dívida, né? Então, refinanciamento da dívida interna, serviço da dívida interna, outras transferências. E aqui a gente vê, né, além das ações de refinanciamento da dívida pública e do serviço da dívida, esta função congrega as transferências constitucionais, a exemplo do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, manutenção da educação básica. Aí, o Fundeb está aqui, então. Valorização do ensino e transferência de royalties de petróleo e gás natural. Também constam entre as ações desta função os pagamentos de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado. Então, esse aqui é a parte que traz problema para o nosso orçamento, né? Que é a parte da dívida e que o Brasil não consegue se livrar e nem vai conseguir se livrar porque todos os países do mundo têm dívida, mas uma coisa que é importante da gente entender é o seguinte: quando você tem um país que tem um risco mais baixo e que o mercado gosta dele, que o mercado conhece bem ele, sabe que ele não vai dar calote nem nada disso, você consegue alongar o prazo da dívida. O que tem acontecido com o Brasil e com o resto do mundo nesse momento, até pelo medo internacional, é uma redução desse prazo da dívida. Por isso que o Brasil tem uma dívida hoje de 5,8 trilhões, mais ou menos, ele vai ter que rolar no que vem 2,4 somando o serviço da dívida, porque ele está com um prazo muito curto. Se o Brasil consegue pegar esse prazo médio de 3,4 anos e jogar para 6, 7 anos, ele pode ter talvez uma dívida até maior no futuro. Mas ele vai precisar não rolar 2,4 em um ano, ele vai rolar 1,4, 1,5, que é muito mais fácil. Então, o primeiro ponto aqui que eu vejo e que é complicado nesse orçamento é o seguinte, e que eu acho que a Bolsa pode subir. Tá? O primeiro deles é o mercado perceber que aquele assistência social não vai subir tanto quanto o pessoal imagina. Quer dizer, 193 bilhões vai subir um pouquinho mais, mas não tão mais. Segunda coisa, né? Com o salário mínimo aumentando, a gente vai ter ali na Previdência Social um aumento também, mas talvez também não vai ser tão grande quanto o pessoal imagina, embora esse aí já seja mais ou menos ponto pacífico, porque já está colocado ali que eles esperam R$ 1.320 de salário mínimo. O terceiro ponto que é importante é a questão do refinanciamento da dívida. Nesse primeiro ano, o governo vai depender muito do mercado. E se ele fizer um bom trabalho, o mercado der crédito para ele, a taxa de juro cai, o serviço da dívida para 2024 fica bem mais barato e aí ele consegue talvez alongar essa dívida. E aí sobra dinheiro para eles fazerem as benesses que eles querem fazer. Tá? Então, eu acho que passa muito por aí a alta da Bolsa, né? Eu já fiz vídeos aqui achando e falando que eu achava que a Bolsa ia 150 mil pontos em 2023, continuo achando, mas vai ser muito mais fácil chegar nesse objetivo se esse projeto de lei de orçamento que for aprovado em bases factíveis, críveis e que o Brasil consiga alcançar um resultado interessante em 2023. Tá? Abraços aí a todos, bons investimentos. Não deixe de aproveitar as promoções de Black Friday que estão tendo aqui do Dica de hoje. Inclusive, na segunda-feira tem fechamento de mercado às 6 horas da tarde, como eu sempre faço com a Carol. E todo mundo que tiver adquirido algum produto de Black Friday, tá? Algum produto trienal, vai ganhar num sorteio que vai ser feito ao vivo um copo desse aqui, ó, nosso do Dica de hoje. A gente mandou fazer pouquíssimos desses, só mandei fazer 6. Um deles eu sorteei na última quinta-feira em live, que aí foi para quem ajudou o GRAAC, quem fez doação. E agora a gente vai fazer um sorteio exatamente para quem tiver comprado algum dos trienais. Tá? Então começou o trienal ali há 2 semanas atrás e quem tiver aí dentro desse bolo vai estar concorrendo ao sorteio. Se você adquirir hoje um trienal, você tem direito a esse copo, os links vão estar aqui embaixo. Abraços, bons investimentos. Falei que o vídeo de hoje seria um pouco maior, mas é importante que vocês entendam como é feito o orçamento anual e ele precisa ser aprovado até o final do ano. Se ele não for aprovado até o final do ano, o que acontece? Você tem várias despesas que o governo não pode pagar. E aí complica, né? Imagina se o governo não puder pagar aposentado, pensionista, salário, coisa do gênero.
tá? Então ele precisa ser aprovado até o final do ano e vai ser aprovado até o final do ano. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.